Bom, turma, vamos iniciar nossa aula então. Comecem pelo cabeçalho no caderno, né? A data de hoje, Londrina, 6 de maio de 2020. Então, hoje é quarta-feira e o clima como está? Hoje nós vamos continuar trabalhando com conteúdo de água, tá? Então, vocês vão colocar aí disciplina de ciências e vão colocar o conteúdo água. Só que hoje nós vamos trabalhar a importância da água para todos os seres vivos, tá bom? E o livro que nós vamos utilizar é o livro de Projetos Integradores, das páginas 26 até 32. Então, pulem uma linha e registrem aí no caderninho de vocês isso aí também. Então, esse é o livro que nós vamos trabalhar hoje. Podem pegar aí o livro de Projetos Integradores, que a gente vai trabalhar os nossos conteúdos de ciências. Então, páginas 26 até a 32. Lembra do nosso símbolozinho? Quando aparecer o homenzinho com o megafone, significa que a gente só vai trocar ideias, só vai conversar, ler e responder as perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Observem a imagem e converse com os colegas e com o professor. No caso, vocês vão conversar aí com quem está realizando as atividades com vocês, tá bom? Você já sentiu sede? O que fez para resolver essa situação? Na sua moradia, há plantas? Se sim, quais os cuidados é preciso ter com elas? E 3. Por onde as plantas absorvem água? Desenhe uma planta e indique o local por onde você acha que a água é absorvida. Então, vocês vão pegar lá no caderninho de vocês, vai pular uma linha e vai escrever página 27, exercício 3. Então, vocês vão desenhar uma plantinha e vai fazer uma setinha ali. Em qual parte da plantinha você acha que ela absorve a água? Então, vamos continuar na pergunta 4. Converse com seus colegas e o professor. O que vocês já sabem sobre a maneira como as plantas absorvem a água? E o que gostariam de saber? Então, como a gente está distante, vocês vão conversar aí com os pais ou com quem está fazendo as atividades com vocês. Mas quem quiser mandar um áudio para a professora para falar o que você gostaria de aprender sobre as plantas, pode mandar um áudio, tá, para mim, que daí a gente vai tentar ir sanando essas dúvidas ao longo das próximas aulas. Então, vamos lá, na página 28. As plantas precisam de água? Como elas absorvem a água? Quando sentimos sede, procuramos um copo de água. E as plantas? Será que elas também necessitam de água? Como elas fazem para obtê-la? Então, nesse projeto, a gente vai produzir uma história em quadrinhos para compartilhar com as pessoas o que descobrimos sobre as plantas. Só que isso a gente vai fazer lá no finalzinho, tá bom? Então, coloquem aí a data do início e depois a gente coloca do fim do projeto. Então, esse projeto ele é composto por 6 etapas. Etapa 1, conhecer as partes de uma planta. Etapa 2, uma pesquisa de opinião. Etapa 3, observando as plantas no meio ambiente. 4, o que faz cada parte da planta. 5, entendendo as histórias em quadrinhos. E 6, produzindo histórias em quadrinhos. Então, é um projeto bem legal, bem completo, e a gente vai fazer por partes em outras aulas, tá bom? Então, aqui é só para vocês conhecerem como vai ser o nosso projeto. Na página 29, então, a gente vai dar início a conhecendo as partes das plantas. Então, vocês vão anotar aí com quem vocês vão realizar essa atividade e colocar a data de quando vocês começaram, tá bom? Então, para a gente fazer essas atividades, vocês vão precisar de jornais e revistas, tesoura com pontas arredondadas, que é essas tesourinhas que vocês têm no estojo, e cola. Então, vamos lá. Número 1. As fotos mostram algumas partes das plantas. Observem as imagens e leiam as legendas. Então, aqui nós temos duas imagens, ó, duas imagens diferentes. E aqui embaixo estão as legendas, tá? Então, a primeira foto. Folhas e flores 11 horas abertas. Cada flor tem cerca de 4 centímetros de diâmetro.
Então, aí tá falando de uma flor que se chama 11 horas, tá? E aqui a legenda é mamão, fruto do mamoeiro, com cerca de 20 centímetros de comprimento. Letra A. O que é uma legenda? Então, vocês vão analisar aí e vai escrever o que é uma legenda. B. Onde a legenda se localiza? Então, aonde que a gente encontra a legenda aí? Onde que ela está localizada? C. Além de descrever a imagem, a legenda traz outras informações que complementam o que a imagem mostra? Se sim, quais informações são apresentadas? E D. Escreva um pequeno texto sobre a importância da legenda na leitura de uma imagem. Então, a imagem está lá. Se só tivesse a foto da planta, vocês iam entender para que ia servir? Então, por que a legenda ela é importante? E aqui, quais são as partes das plantas que vocês conhecem, além daquelas mostradas nessas imagens? Então, vocês vão pesquisar imagens de plantas em revistas e jornais que mostrem as partes que vocês conhecem e vai colar elas lá no caderninho, tá bom? E vocês vão escrever legendas para cada imagem. Se você recortou uma imagem só, vai fazer só uma legenda. Se você recortou mais de uma, vai fazer uma legenda para cada uma explicando aquela imagem, tá bom? E vai identificar o nome das partes das plantas que podem ser observadas em cada imagem. Claro, as partes das plantas que você já conhece, tá bom? E depois, lá na correção, a professora vai retomar essas partes aí com vocês. Então, vocês vão pegar lá no caderninho e vão anotar página 30, exercício 2, e vai colar as imagens que vocês encontraram nas revistas ou em jornais das plantas e vai colar aí no caderninho. O que é legenda? A legenda é um texto curto que acompanha uma imagem para explicá-la, fornecendo ainda informações complementares. Então, aí já está dando uma super dica para vocês responderem uma perguntinha que já foi feita aí, tá bom? Bom, na página 31 tem uma entrevista para vocês fazerem. Olha que legal, vocês vão ser jornalistas agora, hein? O que será que as pessoas sabem sobre o consumo de água pelas plantas? Vamos descobrir isso realizando uma entrevista. Entrevistem 5 pessoas da escola, façam as perguntas da ficha abaixo aos entrevistados e registrem as respostas. Antes de iniciar a entrevista, pergunte ao entrevistado se ele pode responder as suas perguntas. Bom, a gente faria essa atividade lá na escola, mas como a gente não está, então, vocês vão fazer aí em casa mesmo. Vai entrevistar 5 pessoas. A professora sabe que às vezes não tem 5 pessoas em casa, então fiquem atentos a essa super dica que eu vou dar agora, hein? Vocês vão usar o WhatsApp e vai ligar pro vovô, pra vovó, pra titia, pro primo, pra um amigo. Ligue e fala assim, ó. Vovó, eu posso fazer uma entrevista com você? Aí a vovó vai falar se pode ou se não pode, né? Se ela falar que pode, você vai anotar o nome aí, ó, da pessoa que você entrevistou e vai perguntar para ela assim, ó: as plantas consomem água? Se ela falar que sim, você vai colocar a resposta dela aqui, sim. Se ela falar que não, você vai colocar a resposta dela aqui, não. Se a pessoa responder sim, você vai falar essa pergunta aqui, ó. Que parte da planta absorve a água? E daí ela vai responder: eu acho que é as folhas. Então você vai anotar aqui as folhas. Eu acho que é o caule. Então você vai anotar aqui o caule. Não, eu acho que é a raiz. E vai anotar aqui a raiz. Vai fazer essas perguntinhas para 5 pessoas e anotar aqui. E depois a gente vai conversar sobre essa entrevista. Então, eu quero ver essa entrevista bem legal. E aí, o próximo projeto, o projeto 2, vai falar sobre exatamente a nossa entrevista. As plantas bebem água? Na próxima página, tem lá, número 2. Lembrem do sinalzinho, só uma conversa, ok? Escolha uma forma de organizar as respostas das entrevistas e responda. Como vocês já anotaram lá, elas já vão estar organizadinhas, tá bom? Só vocês conseguirem
olhar lá para responder essas perguntinhas. Quantas pessoas responderam que as plantas consomem água? Que parte da planta mais apareceu entre as respostas dos entrevistados? Vocês concordam com essa resposta? Por quê? Então, vocês vão explicar aí por que concordam, por que não concordam, tá bom? E na C, como vocês poderiam verificar se a resposta da maioria dos entrevistados está correta ou incorreta? Você acha que uma resposta está errada? O que a gente faz quando a gente acha que uma resposta está errada? Então, pensa aí e responde e depois a gente volta a conversar na correção, tá bom? E por fim, aí tem uma pequena avaliaçãozinha que vocês mesmos vão fazer de vocês, ó. Então, vocês vão acompanhar a leitura feita pelo professor e vai pensar em como foi o seu trabalho. Seria um trabalho em dupla, mas vocês fizeram sozinhos, então vocês vão se avaliar, tá bom? Vai colocar a data de hoje e vai colocar aí, ó. Trabalhei, no caso, vocês trabalharam sozinhos, não foi com um colega. Então, trabalhei na pesquisa de imagens de plantas. Você vai achar que está merecendo 3, 2 ou 1. Elaborei as legendas para as imagens que eu selecionei. Vai colocar aí quanto que você mereceu nessa atividade. E por fim, organizei os dados da entrevista de maneira combinada. E vai assinalar aqui, para ver se vocês estão mais ou menos, se estão bons ou se estão ótimos, tá bom? Então, sem mentiras, tá? Coloquem aí as avaliações bonitinhas de como vocês foram nesse projeto, ok? Bom, pessoal, e agora eu vou propor uma experiência para vocês. Quem aí topa fazer uma experiência? A gente vai saber de verdade se essas plantas bebem ou não bebem água. Vocês vão anotar aí no caderno, que é uma experiência sobre as plantas bebem água. Vocês vão fazer um quadro aí e vai colocar o primeiro dia, o segundo e o terceiro quadrinho, a gente vai preenchendo conforme passar os dias, tá bom? Então, eu vou colocar aqui os materiais que a gente vai precisar para essa experiência. Quem não tiver os materiais em casa, não tem problema, porque a professora também vai fazer essa experiência e eu vou mostrando vídeos, fotos para vocês irem acompanhando junto comigo. E quem tiver, também faça essa experiência em casa que vai ser bem legal. Os materiais necessários para essa experiência vai ser uma flor branca, só que ela ainda precisa estar plantadinha, porque a gente vai ter que cortar ela na hora da experiência. Então, tem que conversar com a mamãe, tem que conversar com a vovó, com quem você for pegar essa plantinha. Nunca peguem nada escondido, combinado? De tesoura, de um copo com água e de corante, um corantezinho líquido. Como que a gente vai fazer? Bom, primeiro a gente vai cortar uma plantinha, só que a gente precisa cortar ela embaixo d'água. Então, vai abrir uma torneirinha, vai pôr a plantinha lá e vai cortar 1 centímetro para cima da terra. Por que precisa cortar embaixo de água, professora? Para a gente evitar que entre ar dentro do caule da plantinha. E daí isso vai impedir que ela consiga beber a água e a gente não vai conseguir fazer a nossa experiência. Então, quem já tiver cortado a plantinha, não tem problema, leva ela lá embaixo de água e dá mais uma cortadinha nela de 1 centímetro embaixo da água, tá bom? Para a gente garantir que dê tudo certo a nossa experiência. Depois que vocês cortaram, vocês vão colocar o corante no copo e vai deixar a água bem pintadinha. E a gente vai deixar a nossa plantinha dentro do copinho aí com o corante. E a gente vai observar como que essa plantinha vai ficar depois de uns 2 ou 3 dias. E daí a gente volta aqui para a gente conversar, tá bom? E por fim, vocês vão ter a tarefinha aí, que é uma tarefinha de caça-palavras, uma tarefa online, bem legal também, e acredito que vocês vão gostar. Então, essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês gostem, e mais tarde eu mando para vocês a correção de hoje.